Hoje é dia 9 de julho e este é o episódio 307 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Dread Delicioso e comigo tenho o Inefável, é só Inefável. Como é que é, manos? MC Inefável. Meu Dread, então como é que vai isso? Como é que é, meus tropas? Está-se bem? Pronto, isto é aquela figura que fazem os gajos de meia-idade, aquelas figuras tristes. Pronto, estão com uma crise de meia-idade e acham que ainda são jovens. Então é aquela coisa ridícula. É aquele meme daquele ator, como é que ele se chama? Ele tem um nome bem difícil de pronunciar, meu. Tem um nome italiano. Mas é bem difícil de pronunciar. Pronto, não interessa. How do you do, fellow kids? É isto. Só que... Hoje decidimos vestir-nos de youtuber e falar a youtuber. Então temos os dois... Para quem não está a ver o vídeo, temos os dois o boné para trás, que é essencial. E eu vesti a minha camiseta mais apertada possível. Vai 1 ou 2 números abaixo. E é isso. Pronto, eu não fui buscar a camisa mais apertada porque esta divisão em que eu gravo quer-se bastante com a gráfica do PC que usamos para fazer isto. E eu ia cozer se tivesse uma camisa mais apertada que esta. Tens de arranjar ventilação. Repara, se eu arranjo ventilação, arranjas ruído. Pois, então metes a gráfica numa sala à parte e passas uns cabinhos. Não. Bem, então como é que estás desde a semana passada? Conta-me aí. Para quem acompanhou o episódio da semana passada, já sabem que eu tive uma sequência interessante de sintomas de coisas chatas. Estou muito melhor. Pronto. Aí lá para o fim de semana já me estava a sentir melhorzinho e tal, já estou sem sintomas. Opa, que alívio. Por acaso foi uma semana bem feita. Aprendi coisas novas e descobri coisas giras. Portanto, não necessariamente por essa ordem. Esta semana estive a fazer mais experiências com o Raspberry Pi 5. Ok. Comecei a trabalhar definitivamente com o Raspberry Pi 5 como o meu computador diário de secretária. E como é que está a correr? Está a correr muito bem. É claro que não é a mesma coisa que trabalhar num computador, vamos lhe chamar um computador a sério. Há ali umas hesitações, tu notas, sobretudo na parte gráfica, há ali de vez em quando há ali uns tremeliques. E há umas hesitações, mas fora isso funciona muito bem. Não tenho razões de queixa. Numa escala de 0 a 10, em que 0 é nada próximo e 10 é igual, como é que comparas a experiência entre usar um desktop, ou um PC x86 e um Raspberry Pi 5? Eu diria que numa escala 0 a 10, este Raspberry Pi que eu tenho com as opções que eu fiz, consigo ter uma experiência de trabalho diário normal, que eu trabalho sobretudo com texto, de 9 em 10. Uau! Falta-lhe um bocadinho assim. Ok. Mas de resto porta-se muito bem. Relembra-me, isso é o Pi de 4 ou de 8 GB de RAM? 8 GB. Ok. Mas eu não uso, ele não chega a ocupar sequer metade da RAM, não com a utilização que eu lhe dou. Aquilo que vai aos 100% são os núcleos do processador, à vez. Há sempre 1 ou 2 núcleos que estão a 100%. Okay. Sempre. Porque eu ainda puxo um bocado por ele. É que para trabalhar, por exemplo, tenho o navegador aberto com várias abas, tenho um leitor de PDFs, de vez em quando faço edição de imagem também, portanto tenho que meter cá fora o GIMP e o GThumb, por exemplo, mais coisas. E quando estou a trabalhar, às vezes ponho-me a ouvir música e coisa assim. Não tenho um programa para ouvir rádio online e tenho também o programa para ler podcasts. Portanto, aquilo vai acumulando coisas. Porquê é que não metes essas coisas noutra coisa qualquer, num telemóvel antigo ou uma coisa assim de género? Para ouvir podcasts e música e não sei o quê. Eu gosto de ter tudo no mesmo ecrã para ter tudo acessível, tudo à mão. E tenho o Telegram aberto. E a qualidade de som do telefone não é grande coisa e chateia-me estar, por exemplo, se eu quero ouvir um podcast diferente ou se eu quero trocar de estação de rádio, chateia-me
ter de afastar-me da ação que está a acontecer com o rato, o teclado e o ecrã e ter de interagir ainda com o segundo aparelho. De modo, prefiro ter tudo a correr no Raspberry Pi, assim é só o movimento de rato e eu giro essa coisa Esse toda. É um problema super comodidade. É super preguiçoso mesmo. É assim mesmo que tem que se dizer, preguiçoso. E e depois não- a qualidade de som do telefone não é grande isso coisa. é uma crítica que eu acho que é perfeitamente justa, Mas fica tudo ali e concentrado, não me adequada chateia. e não sei o quê. Pronto, isso podia resolver-se com uma coluna decente Bluetooth ou uma coisa assim de género. Pronto, não. Mas isso é mais um aparelho a gastar bateria, blá blá blá. Pá, não, tenho tudo Sabes concentrado que aqui e está a andar. gastar bateria, por exemplo, não posso dizer que tenho uma boa qualidade de som, mas as colunas de som as que eu tenho as mais baratinhas da IKEA, umas que são uma prova d'água, umas Pois, pequeninas não que são conheço, assim não um conheço. cubo. Deixa eu ver se tem aqui algum jeito. Deixa estar, vá. Depois pões o link nas notas. Eu não. Pronto, são assim tipo um cubo, não um cubo, mas assemelha-se a um cubo. E tem várias cores disponíveis, carrega-se por. Tem uma bateria que aparentemente dura mais de 6 meses. Eu todos os dias de manhã dou um uso para aí de meia hora a uma delas e dura-me para aí uns 6 meses. Sem carregar a bateria? Sem carregar a bateria. Isto é um bocadinho extraordinário, mas ok. Pronto, não é todos os dias, mas é 5 em 7 dias, pelo menos, uso aquilo de manhã. Por 20 minutos, 30 minutos, mais ou menos. E durou-me uns 6 meses. Eu achei que tinha descoberto uma fonte infinita de energia, mas afinal não. Qualidade de som não é genial, mas para mim chega. Não para ouvir música, mas para ouvir pessoas falar. Eu gosto de ter tudo concentrado no mesmo aparelho e tal e coisa. E depois outro aspecto importante para mim é que eu gosto do desafio de poupar o máximo de energia. E então quanto menos watts eu conseguir puxar, melhor. Estás a ver aqueles gajos que fazem corridas de carros e então descascam o carro e tiram tudo lá de dentro para ficar o mais leve possível, tipo só o esqueleto, uma armação, isso tudo. É mais ou menos a mesma atitude que eu tenho com os computadores. Neste caso, com o Raspberry Pi 5 a correr, a trabalhar normalmente, eu tenho, para além do Raspberry Pi, tenho ligado o ecrã, obviamente, as colunas, que têm um transformador. Podias não ter o ecrã. Podias usar o Orca, que é um screen reader, e utilizares o computador com o Orca e assim já usavas menos energia. Claro que sim, claro que sim. E depois era toda uma nova temporada do super-herói Daredevil, não é? Que é assim que ele trabalha. Exatamente. Vamos lá ver. Tenho aqui umas colunas Creative que estão ligadas a tudo, que têm transformador de 9 volts. Eu acho que elas são 6 watts cada uma. Depois tenho o comutador para alternar entre computadores quando tenho os computadores todos ligados. Portanto, este computador tem aqui um transformador de 12 volts. São mais uns watts a somar a isso. Depois, obviamente, tenho o transformador do Raspberry Pi, o ecrã e é só isso. E estou a trabalhar. Eu estou a controlar no Home Assistant quanto é que estou a puxar. E consumo 25 watts, mais ou menos. Com a tralha toda ligada, não é só o Raspberry Pi. Se eu ligar só o Raspberry Pi, fica ali nos 9 watts ou coisa assim. Que é um bocado ridículo. Mas eu gosto dessa ideia de poupar energia. Mas sabes que essas colunas devem gastar mais do que aquela que eu estava a dizer. E o ecrã, meu, tu tens de te livrar disso. Tens de entrar na cena, meu. E esta semana também tirei algum tempinho, não muito, mas o possível, para fazer umas experiênciazinhas Raspberry Pi e desta vez decidi experimentar o ambiente de trabalho XFCE, que é aquele que equipa o Ubuntu, como as pessoas gostam de lhe chamar. Só pela graça, abri o Taskcell, lancei a instalação do XFCE e depois... Pronto, aqueles comandos do costume, sudo, dpkg, reconfigure, lighttm, etc, e lancei aquilo. Primeiras considerações. Em princípio, gosto mais do XFCE do que do Plasma por razões diferentes. Ok, agora deixa-me explicar. Eu acho o Plasma
muito configurável, muito personalizável, mas tem tantas opções e estão tão dispersas às vezes que é difícil encontrar as coisas. E depois, quando tu tens muita escolha, às vezes... Espera, já vais aí. É um bocadinho como ir ao supermercado, em particular o Intermarché, e vês uma prateleira com centenas de iogurtes diferentes e tu às tantas já sabes, nem sei o que é de levar. Certo, mas o que é que queres dizer com dispersas? Por isso é que eu gosto de ir ao Lidl, porque eles só têm uma marca de iogurtes e está a andar. Mas o que é que queres dizer com dispersas? Que há muitas aplicações diferentes de configuração? Ou o que é que é? Não, as opções de configuração podem ser muito detalhadas e encontras coisas diferentes em sítios diferentes. Aquilo até tem uma opção no menu chamada Configurações, que é um quadro que agrega essas tralhas todas, à semelhança do que faz o Mata e outros. Menu? No menu do Plasma? O menu do Plasma, o principal, onde aparecem as aplicações. E isso facilita bastante. Mas depois, quando tu começas a mergulhar nesse quadro e depois a ver cada opção, por exemplo, as coisas tornam-se... começa a ter ramificações para coisas muito detalhadas e eu às vezes nem sei para onde é que estou a olhar. Pronto, tem imensas opções, andas ali um bocadinho a tatear. Para quem não está habituado como eu, levas tempo para te habituares a isso tudo e de facto, comparado com o GNOME do Ubuntu, no GNOME são mais limitadas. Aquilo que me agrada no XFCE é que é mais simples nesse aspecto, tem menos tralha, tem menos escolha nas configurações, ou pelo menos aquilo está agregado de uma maneira que é mais simples de entender e de aceder aos menus e de configurar tudo muito rapidamente. Eu diria que o XFCE para mim é um bocadinho uma solução que está ali a meio caminho entre o Plasma e o LXDE, porque o LXDE é muito espartano e tem muitas limitações em termos de personalização e é difícil também configurar as coisas porque às vezes tens que editar muitos ficheiros manualmente. Ficheiros mesmo, tens que abrir aquilo com o sudo, nano e não sei o quê e depois andar lá a escrever, senão não consegues de outra maneira. E o Plasma tem tudo muito configurável, mas na minha opinião, parece-me demais. Gostava que fosse mais simples. O XFCE consegue fazer isso, mas não é tão espartano como o LXDE e consegue um bom meio termo entre uma coisa e outra, até porque no XFCE eu tenho coisas que eu procurava no LXDE que não conseguia ter, que era, por exemplo, as janelas em quadrantes, as janelas pegajosas, peganhentas, que tu arrastas e aquilo encaixa num canto ou do lado do ecrã. Eu preciso disso para trabalhar, tenho várias coisas abertas em simultâneo e às vezes estou a copiar de um lado para o outro. E no LXDE não tinha nada disso e isso incomodava-me. Era muito rápido, era muito leve, ótimo, que é a melhor coisa que tu podes usar no Raspberry Pi, mas faltava esses pequenos truques de ergonomia. O XFCE consegue fazer isso e é mais leve do que o Plasma. Só que o XFCE, como eu descobri esta semana, tem um enormíssimo inconveniente. Que é? Não está otimizado para o Wayland. É dos poucos ambientes gráficos que ainda não transitou completamente para o Wayland. Eu já fui ver o GitHub deles e tal, e há ali coisas que já foram transitadas, mas fundamentalmente uma grande parte das aplicações e de sistemas e de opções e isso tudo não está adaptado para o Wayland. E eu senti muito essa diferença, porque fazer aquilo em X11 tem ali coisas que são instáveis. Ele de vez em quando vinha abaixo, perdia as configurações. Por exemplo, se tu lanças um vídeo, dá para ver ali que o vídeo também não está otimizado, pelo menos para Raspberry Pi. Ok? E, por exemplo, outra coisa que eu reparei. Eu fiz a instalação de XFCE em cima de uma instalação limpa de Raspberry Pi OS. Só que eu quis limpar ao máximo as opções e quis fazer uma instalação simples. Então instalei a imagem do Raspberry Pi OS sem desktop, portanto só o núcleo do sistema operativo. E depois, a partir da consola, pus o TaskCell em cima e instalei o XFCE e o LightAM, aquela coisa toda, que é para fazer tudo limpo, de raiz, levezinho, sem tralha adicional, coisas duplicadas e assim. Ora, acontece, quando tu fazes isso, e eu não sei por que carga d'água, os Flatpaks e os Snaps não aparecem no menu das aplicações. Falta-lhes ali um caminho qualquer. No Raspberry Pi OS 64-bit com desktop, eles já aparecem.
E portanto eu suponho que se eu fizer a instalação em cima de um Raspberry Pi OS com desktop, esse problema desaparece. Só que quando faço uma instalação simples com o XFCE em cima, não tenho a capacidade de encontrar snaps e flatpaks no menu, o que é uma chatice. De resto, tu não chegaste a experimentar o XFCE em cima do Raspberry Pi OS? Sim, já cheguei a experimentar. Porque com eu, o entretanto, desktop? Com o desktop. Porque eu, entretanto, tenho outro disco onde fiz uma instalação com o Plasma em cima do desktop do Raspberry Pi OS e pus-lhe XFCE em cima para tirar temas e para perceber. E aí apareceram. E aí apareciam e funcionam. Ou seja, há aqui, enfim, pequenas subtilezas e tal. É porque deve ser alguma coisa que falta e não faz parte do XFCE. É exatamente, sim, também me parece. Acho que é por aí. Mas é estranho que não faça parte do núcleo do Raspberry Pi OS mesmo sem desktop. Ou não sei, falta não é estranho. Se não tem desktop faz sentido não aparecer, porque isso é uma coisa específica do desktop. Pois, é possível. A questão é, eu podia resolver isto com um bocadinho de pesquisa para tentar perceber quais são os pacotes em falta. Só que, é só listar os tempo. pacotes, listas os pacotes todos e há de aparecer alguma coisa que é óbvio. Acho ou não. Mas pronto, foi a experiência possível, foi a minha análise aqui do XFCE. Se não fosse esses pequenos inconvenientes de não ter o Wayland preparado e de não ter acesso a algumas aplicações se não forem instaladas em cima do Raspberry Pi OS com desktop, eu até era capaz de adotar o XFCE definitivamente em detrimento do Plasma, porque nota-se que é um bocadinho mais leve do que o Plasma. Em termos gráficos e tudo, o Raspberry Pi esforça-se menos e isso é uma mais-valia. E é mais fácil de configurar, é muito evidente, é muito intuitivo. Chegas ao painel das configurações, tuca, mudas tudo, está bom, e não te chateias muito. Até e agora? Tem falhas, é instável, não funciona tão bem. Para mim é pior. Mas e agora o que é que estás a usar então? Agora voltei ao Plasma. Ok. Eu basicamente visitei o XFCE só para ver como é que era. Inicialmente até fiquei agradado e pensei, olha, é aqui mesmo que eu vou ficar, é mesmo isto que eu preciso. Mas depois comecei a ter problemas e pensei, não, ainda não é este. Logout, login, Plasma, Wayland, pronto, está bom, siga. Depois eu hei de experimentar outras coisas e já vos digo. Ok, ficamos à espera. Estava aqui a pensar também, ainda esta semana, pus-me aqui a pesquisar e tu não vais acreditar, mas neste momento o meu sistema operativo está a correr em cima de uma pen USB Kingston de 64 GB que tem 150 megas de velocidade de escrita e de leitura. 150 por segundo. Velocidade máxima. É recomendável fazer isto? Não. Vai queimar a pen toda com os ciclos? Sim. Mas era só para experimentar. E depois eu queria ver se conseguia, porque agora já tenho as configurações todas como eu gosto, queria ver se conseguia clonar essas imagens de disco para cima, para dentro de um SSD que eu tenho aqui. Mas ainda não consegui. Já tentei, mas aquilo não funciona, não arranca, não faz boot. É preciso configurar não sei o quê, mas eu não sou perito a esse ponto. Para um gajo que perceba disto deve ser fácil, é escrever uma linha de código e mudar ali, apontar para uma secção do disco, coisa assim, e ele apanha aquilo e lança, mas no meu caso não estou a conseguir. Provavelmente vou ter que fazer uma instalação no SSD de raiz e depois reconfigurar tudo. O que eu posso fazer no Plasma, descobri agora, o Plasma vem por omissão com uma aplicação de backups e é capaz de ser vantajosa nesse aspecto. Portanto, selecionar aquilo que eu quero e... O próprio Ubuntu também tem uma, e não faz parte do GNOME, mas, aliás, não faz, acho que o Deja Hadoop não faz parte do GNOME, mas é um front-end em GTK para uma aplicação de backups. Sim, e provavelmente é isso que eu vou fazer. Vou fazer uma instalação limpa no SSD, depois faço o backup e importo. A ver que tal é que corre. Eu faço estas coisas também um bocado para explorar as soluções e as aplicações que estão disponíveis. Sim, e o que é que se pode fazer com isto e tal. E eu gosto desse processo. Eu às vezes até fico chateado quando resolvo o problema, porque pronto, agora não tenho mais nada que fazer. Gostas de sentir como o Shackleton dos sistemas operativos? Eu não sei quem é o Shackleton, confesso. Bom, procura depois.
Estive a ver uns vídeos do Jeff Geerling e daquele senhor do Explaining Computers, porque comecei a pensar assim, se calhar, já que estou a trabalhar diretamente no Raspberry Pi, valia a pena arranjar um disco NVMe com um chapéu, uma sapata, para ligar aquilo através da entrada PCIe, que agora já faz parte do Raspberry Pi 5, para ter velocidades de escrita e leitura muito mais altas e um bocadinho mais de durabilidade do disco, isso tudo. E considerei essa hipótese, até porque há umas placas para discos NVMe para o Raspberry Pi que são baratinhas, são tipo 16 euros, 20 euros, não custa, não chega aos 20 euros. E descobri 2 modelos, uma é da Pimoroni e a outra é da Geekworm, e gosto mesmo muito da placa da Geekworm, que é a X1002, porque aquela placa tem o disco NVMe virado para baixo. A placa fica por baixo do Raspberry Pi e o disco fica por baixo da placa. Isso permitir-me-á ligar o disco diretamente ao dissipador de alumínio que está na parte de baixo do Raspberry Pi com fita térmica e ajudar também a tirar o calor do disco, que é uma coisa que no modelo da Pimoroni não é possível porque o disco fica lá dentro. Então estou a pensar nisso. A questão é que... Eu não sei se isso vai funcionar bem, mas pronto, tenho dúvidas. Mas pronto, fica à espera do teu reporte. Sim, e a chatice dos NVMe é que são caros para caraças. Eu não preciso assim de um disco muito grande. Sim, mas não precisas de um NVMe, porque podes usar um outro tipo de SSD. Pois, mas tem que ser aquela entrada M2. Sim. E já não me lembro o resto. Mas há 2 entradas que essas placas podes usar discos, mas há uma entrada de disco que não funciona. Não conheço. Pronto, há discos que não são compatíveis com aquelas placas, mas pronto, teria a sua piada, porque assim tinha assim uma estação de trabalho pequenina com tudo incluído e está a andar. Mas desagrada-me gastar mais dinheiro, não me queria meter nisso, até porque ele, se tiver um SSD cá fora ligado por USB 3, funciona na mesma, pode não ser assim a maior velocidade do mundo, mas funciona. Não sei se vale a pena. Hesito. À parte disso, fiz algumas descobertas ainda esta semana sobre... Eu acho que aí estás enganado. Acho que o PCIe vai fazer diferença quando comparado com o USB 3, mas pronto. Não, claro que sim. A questão é qual mais velocidade é que tu precisas para trabalhar normalmente e sem grandes sobressaltos. Eu estou a fazer aqui isto com uma coisa ligada por USB 3, portanto não sinto que ele esteja mais lento por causa disso. Sinto a diferença se correr o sistema a partir de um cartão microSD, definitivamente. Mesmo que seja o de classe 3, sinto mesmo essa classe 3, portanto aquela classe com o U e o 3 dentro do U, não sei qual é o nome disso. Mas é assim dos mais rápidos. Aquilo grava e lê para aí a 120 e tal. No cartão microSD definitivamente sinto o impacto. Ele engasga-se, está ali uns segundos e depois continua e com o SSD isso não me acontece. Very well. Mas pronto, só para acabar, esta semana ainda fiz umas experiências muito engraçadas com o Home Assistant. O assistente de casa? Sim, o assistente de casa. Pedi ajuda à comunidade do Home Assistant de IoT e pelo Telegram e isso tudo, e o Bação acabou por me responder porque eu tenho um indicador no meu Home Assistant do índice de intensidade de raios ultravioletas, que é a informação meteorológica que ele vai buscar à internet, e é um pequeno mostrador que tinha 3 cores, verde, amarelo e vermelho, e portanto aquilo vai do grau 1 ao grau 12, que é o máximo, que é para eu saber quando é que eu não devo sair de casa, porque eu sou deficitário em melanina e tenho que ter cuidado quando saio de casa para não ficar todo queimado do sol. E então esse mostrador está logo no quadro principal do meu Home Assistant, que é para saber quando é que eu devo ou não devo sair de casa. E irritava-me aquilo só ter 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Tu podes depois configurar os graus que tu achas são mais perigosos ou não. Mas eu queria usar a escala reconhecida internacionalmente, a escala de cores da intensidade ultravioleta, que é verde, amarelo, laranja, vermelho e violeta.
Só que eu não conseguia meter mais cores naquilo. Ora, eu estive a fazer umas pesquisas e tal, o Bação depois também me deu umas dicas, mas tu escreveres no código desse mostrador as entradas com o código HTML das cores respectivas. Não é um código HTML. Aquilo não é um Ou código é um código hexadecimal. hexadecimal. É isso. Mas é usado em HTML ou não? É usado em todo tipo de coisas. Não é inerente ao HTML. Sim, é o código hexadecimal que por acaso também é usado em HTML. Aquela coisa cardinal, número, letra, número, aquelas coisas todas. E então fui pesquisar o código hexadecimal dessas cores, fiz uma lista, pus-me para lá escrever umas coisinhas e consegui. De modo que agora as cores batem certo com a escala oficial. Tu às vezes vês à porta do quartel dos bombeiros, não é? Aquela, hoje está neste ponto e não sei o quê. Para além disso, eu andava à procura de conseguir fazer um degradê de cores, uma transição mais subtil entre as cores, porque aquilo tem assim uns blocos de cor, que é assim um bocado feio. Uhum. E de facto li alguma documentação sobre isso e tens que escrever aquilo com a entrada segments e depois pões uma lista de o número ou uma percentagem, não é uma percentagem, é um número com casas decimais associado ao código da cor. Uhum. E o Bação, também ele, mostrou-me um sítio de internet onde tu tens um interface gráfico. Foi alguém que criou, depois ponho o link nas notas. Tens uma interface gráfica em que escolhes a cor e a quantidade de graus que tu queres entre uma cor e outra. Até podes ter várias cores diferentes, aquilo és livre de fazer tudo. E ele gera-te automaticamente a lista com os segmentos já escrita, com o código respectivo para cada cor e os graus de intervalo entre elas. Só tens de, literalmente, copiar, colar para dentro do código do mostrador. Está feito. De modo que foi espetacular. E de modo que esta semana fiz coisas muito engraçadas à Paula disso. E comecei a fazer as minhas primeiras automatizações do Home Assistant. Muito toscas. Fantástico. E muito más. O que é que estás a automatizar? Pá, fiz experiências. Por exemplo, fiz uma automatização para o meu escritório em que a sequência são 7h30 da manhã e essa é a primeira condição, serem 7h30 da manhã. Eu tenho uma pergunta. Sim. Se for 7h31. Também funciona, basta escrever 7h31. Então, não, estou a dizer, se essa funciona, se ela tem que ser exatamente essa hora ou pode ser depois dessa hora? A essa hora é quando a automatização acorda, é ativada, do género, é aqui que começa a automatização. A segunda condição é que o sensor de movimento no escritório capte movimento. Quando o sensor de movimento capta movimento, a terceira ação é ligar a tomada esperta que ativa o Raspberry Pi, onde eu já tenho as ferramentas, as aplicações que eu uso para trabalhar configuradas para serem lançadas no arranque do sistema. Ou seja, a partir daquela hora, se eu entro no escritório, o sensor de movimento detecta movimento. Ok, isso é que é diferente. Já disseste uma coisa diferente. Há bocado disseste que tinha de ser 7h30, agora disseste que a partir das 7h30. São duas coisas diferentes. Foi isso que eu disse. É a partir das 7h30 a Não, inicialmente automatização... disseste se forem 7h30. Sim, é a partir das 7h30. Não, isso são duas coisas diferentes. Eu sei que são duas coisas diferentes, mas era isso que eu queria dizer. Interpretação do enunciado. A partir das 7h30 é a primeira condição da automatização. Como se a automatização acordasse. Está disponível. Ok, é aqui, começa a ação. Estou à escuta da segunda ação. É o quê? Detectar movimento. Ou seja, tens esta reação em cadeia. O meu plano é... isto só funciona até às 6 da tarde. Ou seja, a partir das 6 da tarde, se eu entrar no escritório, já não acontece nada. Mas de manhã, se eu entro no escritório, não tenho que fazer nada, o computador liga sozinho, lança as aplicações todas, eu sento-me e começo a trabalhar. É só uma experiência. Que eu ainda não pus a funcionar porque configurei mal as opções das horas. Ok, tudo bem. Então e se forem depois das 6 da tarde e tu quiseres ligar? Aí ligo manualmente, não tem problema. Ok. Mas isso é por opção, nesse caso ligo mesmo. Chego ali, ligo, pronto. É por aí. Depois fiz outra automatização, também muito simples, com um sensor de movimento e uma tomada esperta ligada a um candeeiro.
Ou seja, quando eu entro numa divisão, acende-se a luz. Eu ainda não consegui descobrir como é que eu apago a luz quando sair da divisão. Não tenho uma opção para isso. Se tens um sensor de movimento, é quando ele deixa de detectar o movimento durante X tempo. Pronto, mas eu não sei fazer essa configuração. Essa é a parte que eu ainda não aprendi. Mas é facílimo. Está bem, mas tu tens de perceber. Eu só comecei a explorar isto esta semana. É a mesma coisa, só que em vez de ser... Ele tem dois estados, o sensor de movimento. Um é passou a detectar o movimento e outro é deixou de detectar o movimento. Uhum. E está lá na lista de ações ou de estados, já não me lembro exatamente qual é que ele é. São os estados. Pronto. E é só escolher um ou escolher o outro. Eu utilizo isso, por exemplo, para apagar a luz da despensa. Para acender e apagar a luz da despensa. Por exemplo, abres a porta, a minha despensa, ele tem um sensor de vibração na porta. Ele tem essas duas condições. Ele detectou vibração na porta e o sensor de movimento que está dentro da despensa detectou uma presença. Uhum. Ele liga a luz da despensa. E depois, quando deixa de detectar uma presença durante mais do que algum tempo dentro da despensa, estás-te a exibir de uma forma a tentar enxovalhar-me pelo facto de eu não ter cabelo. Para quem não está a ver, eu explico. Eu comecei aqui, eu tenho o boné para trás à crise de meia-idade e eu tenho aqui uma réstia de cabelo que estava aqui, uma franja a saltar para fora, e então comecei a puxá-la e estou com uma franja parecida com a do Tintim, e o Diogo está muito ofendido porque ele não pode fazer o mesmo. De todo. Mas estavas a dizer, continua. Portanto, sim, e quando ele deixa de detectar uma presença durante algum tempo, não lembro qual tempo. Vamos assumir isso. Esse tempo é configurável, certo? Eu posso determinar tipo 5 minutos, 2 minutos. Sim, okay. Sim. E isto é porquê? Porque a gente deixava a luz da despensa acesa frequentemente. Pois. E isto foi a forma que eu arranjei de garantir que não acontece isso. Muito bem, muito bem. Pois, tenho de aprender a fazer isso, ainda não me lancei. Eu para já estou a começar com coisas elementares, que é a movimento acende a luz, pronto. Acho que esta é igualmente elementar. Pois há outras coisas mais complexas, mas esta é... Aliás, tu já fizeste coisa... Essa automação que tu disseste para ligar no teu escritório o Raspberry Pi é mais complicada do que esta que eu te disse. Talvez, não sei. Claramente. Mas é que eu não consigo pôr, mas é que eu não quero alongar muito mais sobre isso, mas eu ainda não descobri se é preciso criar duas automatizações separadas para o mesmo aparelho ou se tu podes meter tudo na mesma sequência. O melhor é pôr-se em separadas porque simplifica a automação e controlares a tabela de estados a máquina de estados, aliás, pois bem, do dispositivo. Sabes que a primeira vez que eu fiz a automação para acender o candeeiro com movimento falhou porque quando tu determinas o tempo em que aquilo atua, tu tens duas opções de tempo na configuração das animações. Tens o que eu não percebo o que é aquilo, um tempo fixo, que eu acho que é a duração temporal, em horas e minutos e segundos, e depois tens o marcador de tempo, que é a hora, o minuto e o segundo durante o dia, ou seja, tu podes determinar uma duração ou uma hora específica. E eu confundi os dois, e então quando eu configurei a automação pela primeira vez, pus duração em vez de hora específica, e eu estava feito estúpido a abanar os braços em frente ao sensor e não acontecia nada. Depois é que fui ver melhor, burro. De modo que é tentativa e erro, vá. Mas são automatizações muito toscas, eu ainda estou a explorar. Então, outra sugestão é, olha para os cenários. Não compliques. Simplifica-te. A sério, aquilo simplifica-te. O que é os cenários? Os cenários é basicamente uma descrição do estado. Tu colocas um espaço no estado em que tu queres e dizes, este estado atual de tudo o que aqui está neste espaço é uma cena, um cenário, vá. Sim, é uma cena, sim. E a partir desse momento tu podes ter uma automação que diz, coloca-me ativa-me este cenário, ou seja, imediatamente faz tudo o que é preciso para que aquilo, para chegares àquele estado. Sim, é uma sequência de ações dentro de um cenário, sim. Eu explorei isso muito pouco tempo pela rama. Mas faz isso, experimenta mais.
tudo explora assim mais, porque para colocar coisas em estados, numa combinação de estados diversa de vários dispositivos, é a melhor opção. A questão é que, pronto, isto agora será o próximo capítulo, mas a questão é que por exemplo, agora só tenho em casa. Sim, eu sei. Isto aqui para quem não está a ver, é um botão multitarefa. Sim, do IKEA, que tem vários. Aliás, são vários botões. É um centro de comando e controlo. Sim, é um comando do IKEA em que eu tenho a opção para ligar, para desligar. Nota-se para quem está a ver o vídeo que a minha imagem ficou um bocadinho mais escura, agora ficou um bocadinho mais clara. Agora, não sei se vai notar. Pronto, ficou mais escura outra vez, mas só se estivessem aqui a olhar para as lâmpadas, viam que as lâmpadas estão com um tom mais azul-roxo, que eu uso principalmente para estar a ver filmes e séries. E tenho outra aqui que basicamente que é as várias lâmpadas aqui do candeeiro a alternar entre estarem vermelhas ou em tons de vermelho ou a piscar vermelho, que é só para exibir. Estou a ver. Quando alguém entra, queres uma coisa fixe, olha, então, mas as lâmpadas fazem isto. O próximo passo para mim seria arranjar um par de lâmpadas Zigbee, porque eu não tenho nenhuma lâmpada Zigbee. Ok. Só tenho tomadas espertas e é o que eu tenho usado para experimentar automações. Não, eu precisava de algumas tomadas para poder ligar e desligar aparelhos e fazer o controle do consumo de algumas coisas. Não me aventurei com lâmpadas ainda, mas as lâmpadas são dos dispositivos Zigbee mais caros que tu podes comprar. Em termos de qualidade de preço, o que eu te recomendo é as da IKEA. Pois, ainda não comecei a ver nada disso, não fui explorar nada disso, não tenciono, não é urgente, não é, são brincadeiras, é só para experimentar e para fazer testes. Posso testar uma, tenho ali uma a mais. Eu se calhar vou arranjar para aí duas, assim, numa divisão que eu uso mais e assim, que é para fazer testes, experiências, ver como é que corre. Se nós nos encontrarmos, lembra-me, eu tenho aqui uma com casquilha 27, posso te emprestar. Tá Pode bem. dar até. Está bem. E depois vemos isso. Mas pronto, foi a semana, foi o que andei a fazer durante a semana, a explorar e a brincar e a descobrir que é o que eu gosto de fazer. Pronto. E trabalhar como é costume, não é? Mas já roubei aqui imenso tempo e eu sei que tu tens aqui um porradão de coisas também que nós nem chegámos a falar na semana passada. Sim, tempo. Mas também já não vamos falar. Isto é sempre a mesma coisa, pá. Isto é a baderna total. Mas olha, esta semana também já fiz. Olha, para já quero fazer aqui uma atualização sobre o meu estado de tabs e janelas. Semana passada tinha 9 janelas com 95 tabs. Agora tenho 136 tabs em 14 janelas. Continua a ser excessivo, mas está bem. Sim, este computador estive aqui a fazer pesquisa e não tive tempo de fechar tudo o que eu já não preciso e ainda não, portanto tenho estado a usar o computador. É por isso que tem assim tantas, que senão teria um número mais próximo do que estava a semana passada, pelo menos. Para além disso, estive a fazer a migração deste mesmo computador, do Ubuntu 23.10, cujo suporte termina em 2 dias, portanto no dia 11 de julho. Ou seja, depois disto ir para o ar. Não, é no mesmo dia. Sim, no mesmo dia, sim, à partida, se correr tudo bem. Pessoal, já sabem, se estiverem a ouvir isto, e se for quinta-feira, assumindo que sai a horas, tenham cuidado, pá. Tenham cuidado porque para o lá foi o suporte. É isso. Mas não era suposto esperares pelo 2404.1? Não, isso era se eu tivesse em 22.10, numa LTS. O que não é LTS pode, e já está a ser sugerido atualização há algum tempo. Está bem. E a grande novidade que eu não me lembrei imediatamente era que o Thunderbird agora é apenas um snap. Mas o que é que isso muda na vida das pessoas? À partida nada, mas tem algum impacto possível na migração. Eu já tinha instalado o snap do Thunderbird para experimentar. E não sei se foi por isso, se foi por outro motivo, que quando eu instalei o 2404 via upgrade, claro,
que as minhas contas não foram migradas do pacote Deb para o pacote Snap. Ou seja, tens que fazer exportar a tralha toda e importar outra vez, é isso? Exatamente. Que tem uma parte chata. Mas é normal porque as pastas mudam de sítio, portanto ele não vai apanhar isso. Não. Não é normal. Sabes porquê? Porque o Snap do Firefox faz esta migração. Ele olha para a home do Firefox, para a diretoria do Firefox, vê se está lá alguma coisa e se tiver, vai buscar essas coisas automaticamente. Ou seja, alguém na Mozilla estava a dormir na forma e esqueceu-se de fazer isso. Eu não sei se não fez, se foi pelo facto de eu já ter o Snap antes. Como não foi a primeira execução do Snap, ele pode ter assumido que isso já estava feito. Não sei. Eu tenho ali outra máquina para fazer a migração, que vou fazer só no último dia, porque não tenho tempo antes. E depois digo o que é que aconteceu, porque nessa eu não tenho o Snap do Thunderbird. Devo também dizer que, pela primeira vez, esta não foi uma atualização que correu 100% bem. Então? Eu estava a executar o software, o Update Manager, foi assim que eu fiz a instalação, e às tantas aparece-me um ecrãzinho a dizer, não lembro exatamente o que é que ele dizia, mas basicamente estava a dizer que fiquei sem bin gráfico, sem nada, e não me deixava fazer nada senão encerrar a sessão gráfica. Ao fazer isso, fui parar à Shell sem que o Update Manager estivesse a correr. Ou seja, a atualização ficou a meio. Isso não é uma coisa que tu queiras que aconteça. Não. Fiz reboot. Assim que acabei o reboot, corri um sudo apt full upgrade. Ele diz-me que o dpackage tem pacotes por configurar. Então faço o comando do dpackage, reconfiguro qualquer coisa, não me lembro do comando. É aquele aquele com 2 traços, não sei o quê, para corrigir. Também sim. Não me lembro. Nunca me lembro. Eu faço isso montes de vezes. Não faço montes de vezes, mas já fiz muitas vezes. Principalmente quando não tinha o Ubuntu. Quando usava Debian Seed, de vez em quando acontecia uma atualização crashar de um pacote e depois ser preciso correr esse comando, e ele normalmente resolve tudo automaticamente. Portanto, executei esse comando e ele continuou a completar a instalação do 2404. Terminou tudo eu sei que terminou tudo porque a seguir correu o full upgrade e já não estava nada por instalar. E pronto, a seguir fiz outro reboot e ele entrou-me para o GDM normalmente. Já sei qual é. Sudo dpkg configure -A no fim. Pois, talvez seja esse. Esse. E pronto. E foi esta a minha aventura. Portanto, falhou, mas não falhou assim drasticamente e não me borcou o sistema. Borcou é um verbo que eu nunca tinha ouvido. Podes usar o português borregar, que não, também é muito adequado. Borcou. E até foneticamente até é próximo. Bork, borregar, porque não? E pronto, foi isto. Disse, vou de férias. Nas próximas semanas não vou gravar podcasts. Oh não, está a audiência a dizer. Exatamente. Vou-me suicidar. Não se suicidem. O que é que vai ser da minha vida? Eu volto. Não se preocupem que eu volto. Mas, ao nisso, nós em agosto vamos de férias, não gravamos episódios, mas já estamos aqui a pensar em vocês e para não ficarem muito tempo sem nos ouvir, já estamos a gravar antecipadamente alguns episódios e devo dizer que até agora estou a gostar muito dos episódios que já gravamos. Sim, vão ser episódios com convidados espetaculares. Yeah. É bom que se muito se superiores diga. A nós. Muito superiores, mas também não é difícil. E que vocês vão achar muito, muito interessantes. Também é verdade. E além disso, tem-me estado a publicar episódios de Voz dos Direitos Digitais, gravados na Wikicon Portugal 2024. E se vos interessa direitos digitais, se projetos da Wikimedia como a Wikipédia vos interessam também, vão ver, porque vale a pena. Pronto, isto é aquilo que em inglês se chama o shameless plug. Exatamente. Depois metemos o link nas notas para promover o outro podcast. Sim. Vão lá, ouçam, subscrevam e partilhem. Por falar em promover podcast, Mauser. Como é que é, Mauser? Pois Mauser. é. Mauser, como é que é, Mauser?
Vocês vão-me apoiar na compra de um NVMe para o meu Raspberry Pi ou não? Hã? Olha. Mauser. Isso é que era. Mauser, olha-me nos olhos. Mauser, não desvies o olhar. Mauser, olha-me nos olhos, Mauser. Olha-me nos olhos. Diz-me que tu não gostas disto. Ousa. Vá. Não corres. Estamos a falar a sério, Mauser. Anda. Vamos lá. Esse patrocínio. Ok. Já encheste choiço o suficiente. Queria ainda pôr aqui uma notícia que é relacionada com uma notícia que nós tivemos no episódio passado, que foi o facto da Mozilla ter retirado da sua loja várias aplicações de proteção de privacidade e de resistência à censura, pedido do regulador de telecomunicações da Rússia. À semelhança do episódio em que nós revelámos isso em primeira mão. É verdade. E agora foi a Apple. A Apple retirou da sua loja na Rússia as aplicações de VPN. Epá, isto merece outro efeito sonoro. Ao contrário da Mozilla, eles não voltaram a repor as aplicações. A Mozilla, ao fim de um dia, dizem eles que depois de terem feito a análise legal das implicações de manter as extensões na loja, que concluiu que as iria manter. A Apple não. A Apple retirou e enviou um e-mailzinho às aplicações de VPN a dizer que o regulador russo acusava-os de terem conteúdo ilegal nas aplicações. Só por causa disso até ponho a pala do boné para a frente, que é para as pessoas verem o logotipo da Intercosmos, que é o meu boné, que era a agência espacial. Pronto, aquele é o Roskomnadzor. É muito difícil de pronunciar. Esquece, não sei. Acho que é Roskomnadzor, ou coisa assim do género. E pronto, ao contrário do que aconteceu à Mozilla, que foi amplamente criticada por ter retirado, eu estou aqui a olhar para um título que diz: a Rússia força a Apple a remover dezenas de VPN, de aplicações de VPNs da loja, colocando assim a culpa na Rússia e não na Apple. O nome da instituição é Roskomnadzor. Pronto. E o que é interessante, quando é a Mozilla, acusa-se a Mozilla, quando é a Apple, acusa-se a Rússia. É uma dualidade de critérios interessante. Por acaso, eu tinha a dizer que este site, enquanto estou a ver a notícia, não noticiou sequer nada sobre a Mozilla, mas é a atitude geral que eu tenho estado a ver, esta dualidade de critérios. Tens algum comentário? Os comentários que me apraz usar são todos negativos, e de facto há essa dualidade de critérios. Quer dizer, no nosso meio a Apple não tem propriamente assim uma reputação muito positiva no meio do software livre, não é? Porque é visto por algumas pessoas um bocado mais como mais um inimigo do software proprietário e a par com a Microsoft, se bem que nós conhecemos não poucas pessoas que trabalham nesta área que também são adeptos do software livre que usam todos computadores da Apple e mais facilmente adotam esses computadores do que material, sim, do que material da Microsoft, por uma razão que também é óbvia, que os produtos da Apple, mesmo o software que eles produzem tudo, aquilo tem alguma qualidade. E não só, também são também mais semelhantes ao Linux, porque o macOS é um sistema Unix. Pronto, há essas razões todas, mas não deixa de ser software proprietário de uma empresa que tem um monopólio, não diria que é um monopólio, mas tem uma fatia de mercado ainda grande e tem práticas comerciais e eu diria éticas que às vezes são questionáveis e portanto não me surpreende muito. Tem um monopólio sobre o fornecimento de software para os computadores e telemóveis que fabrica. Sim, é aquela história do jardim fechado, não é? Sobretudo nos telefones, não é? Não podes instalar nada que saia da órbita deles e da loja definida por eles e com as regras definidas por eles. O que, do ponto de vista da segurança e da curadoria do software, faz sentido, só que não. Porque não te deixa a liberdade de, enfim, fazeres aquilo que tu queres com o telefone que é teu.
e com os aparelhos que são teus. Faz sentido quando te é imposto, quando não tens a opção de recusar e de usar outra coisa. Eu acho que o utilizador deveria poder escolher estar dentro desse jardim morado e sair dele quando não quer. Exatamente, sim. E escolher ir para outro jardim morado. Ou para isso não é uma grande alternativa, mas está bem. É uma opção, é assim, ele deve poder escolher de uma palete de opções entre jardins com muros muito altos, jardins com muros muito baixos, ou sem muro de todo. Mas pronto, mas isto vai desembocar numa velha discussão que é o sistema em que nós vivemos atualmente, em que as empresas que têm o fito do lucro, quando se trata de ameaçar o lucro, os direitos humanos ficam à porta e é uma opção, as empresas fazem essa opção. Queremos defender os direitos humanos ou não arranjar muitas chatices com o país X porque vamos perder uma fatia de mercado. Vamos lá perder uma fatia de mercado. E aqui é interessante porque a Apple faz muitas escolhas diferentes. E, por exemplo, na China, a Apple escolhe submeter-se a todas as exigências do governo chinês, que é um governo ditatorial. E faz tudo o que a China quer e diz que temos de cumprir as regras da China. Depois, nos Estados Unidos, a Apple, quando foi o ataque terrorista de San Bernardino, não sei se te lembras. Não me lembro e nem sequer, não sei se estou a par. Ok, então foi quando um atirador disparou uma arma modificada, uma arma automática, mas que tem uma capacidade limitada de rácio de fogo, e essa arma foi modificada para disparar mais munições por minuto. Sim, aquilo que os americanos chamam um bumper stock. Um bump stock, exatamente. E ele matou mais de 50 pessoas a partir de uma janela de um hotel. Competência. Sim. E esse atirador morreu durante o atentado. A polícia matou-o. E a polícia... espero estar-me a lembrar. Não, isto foi outro atentado. Tu já baralhas os atentados todos, Os mass shootings dos Estados Unidos. Os mass shootings dos Estados Unidos é difícil. Um gajo são vários por dia, portanto. Sim, mas eu acho que já sei do que é que tu estás a falar. A polícia quis aceder aos dados do telefone do suspeito, do criminoso, do coisa. Sim, e a Apple não ajudou o FBI por motivos técnicos, não podia ajudar. Espera, não ajudou oficialmente, que se saiba. Não ajudou. E sabemos disso. Depois explico-te porquê. O FBI, já não lembro o que é que fez ao telemóvel, que fez com que a Apple não pudesse, com o atual estado da arte do software e da infraestrutura da Apple, aceder aos dados. E o FBI disse, ok, vocês arranjem então outra forma, desenvolvam uma backdoor para o vosso sistema, para que o vosso sistema se atualize e introduza esta backdoor e possam aceder aos dados. E a Apple recusou-se a fazer isto. Os tribunais deram-lhe razão, e aí a Apple teve bem. Portanto, mas há aqui uma dualidade de critérios, já viste, perante a China eles baixaram as calças, perante os Estados Unidos eles aceitaram combater, resistir e fazer o que estava certo. Neste caso, eles voltam a ceder a um governo ditatorial. Bom, a classificação do governo enquanto ditatorial, eu não sei se é inteiramente correta. É um Estado autocrático, sim. Ditatorial, não sei se é o termo mais adequado. Mas eu acho, porque não há eleições livres, portanto é um Estado ditatorial. A China é um processo complicado, porque eles depois têm, ao nível local, eles eu nem sequer estava a falar da China, estava a falar da Rússia. A Rússia é um Estado autocrático e ditatorial, sim, os dois. E a China também não hesito em dizer que não, porque a dissidência é proibida, portanto...
Mais ou e menos. resulta Eles têm... em coisas muito desagradáveis que vão, no melhor caso, a um internamento num campo de concentração, no pior dos casos, um tanque passa por cima de ti. Isto é completamente fora do tópico, mas a China tem outras coisas. A China tem, nomeadamente ao nível local, até alguma representatividade democrática, associações de moradores, bairros inteiros, que podem estás alinhados com a vontade do partido. Mas pronto. A China é muito mais complexa do que nós estamos para aqui a dizer. Eu acho que esse não muda o facto de ser ditatorial. E é interessante esta dualidade de critérios entre resistir e não resistir. A única coisa coerente é que a Apple aparentemente faz aquilo que a lei lhe deixa fazer nesse país, em vez de fazer aquilo que está certo. Pois, é uma longa discussão. Mas sim, a Apple conforma-se ao quadro legal para evitar chatices, e se o quadro legal permite resistir, resiste, se não permite, submete-se aos ditames. Exatamente. Mas nós também podíamos falar da Huawei, podíamos falar da Google. Já na semana passada eu tinha falado do caso da Google. Sim, falámos também. Sim, já. Fez um motor de pesquisa especificamente para o mercado chinês, com censura embutida, portanto ninguém é inocente. Sim. Mas pronto, aparentemente a Mozilla porque acabou por fazer a decisão certa. E por isso é que eles são pobres. Não são pobres, mas vão ficar muito em breve quando não deixarem de receber dinheiro do Google. Pois. Estamos lixados. Entretanto, já chegamos ao limite do nosso tempo. Já há bocado tínhamos passado e agora... O limite de tempo é um estado de espírito. Pá. Há limite de tempo quando o homem quiser. É como o Natal. Quando o Alex quiser. O Alex é o Pai Natal. Mas pronto, já chegamos ao limite do tempo de hoje e resta então dizer que este jogo é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, Senhor Podcast. E até para a semana! Até para a semana!